Olá, tudo bem? Eu sou Cristiane Silva, educadora especialista em relacionamento familiar. E o meu objetivo é ajudar você que é mãe, que é esposa, a construir um relacionamento familiar à prova de conflitos. E eu sempre gosto aqui de frisar, né, de esclarecer que conflitos, quando a gente fala prova de conflitos, não quer dizer que eles vão desaparecer da sua vida. Não. Muito pelo contrário, enquanto nós estivermos neste mundo respirando este ar, os conflitos sempre existirão, mas não desanime. A solução, ou como é que eu posso dizer, o antídoto, né? Como você, a vacina, melhor dizendo, para você se prevenir contra esse conflito, é você justamente mudar a sua ótica sobre ele, mudar aquilo que você pensa a respeito do conflito no relacionamento, porque a princípio a primeira ideia que vem do conflito é algo ruim, algo que como não sendo positivo, né, para o relacionamento. Porém, eu convido você a olhar para os conflitos de uma outra forma. Gente, e isso o nosso objetivo aqui é relacionamento familiar, mas isso se aplica a qualquer relacionamento, tá? Por exemplo, quando o corpo adoece, isso se manifesta de alguma forma em dor ou febre. Então, assim, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele nos avisa quando algo não está bem. Às vezes ele avisa até de maneira sutil, porém, por ele ser tão sutil, às vezes a gente não dá a importância. E aí o que acontece? A gente vai lá e insiste mais um pouquinho naquela prática, de repente, sei lá, uma comida que não te faz bem, mas você insiste em comer porque você tem prazer de comer, mas o corpo continua ali sinalizando, ó, quando você come isso não me agrada muito, né? Então o corpo ele fala da forma dele, mas ele se comunica com a gente. Então, é a forma dele se expressar que algo não está legal. E no relacionamento, quando o conflito aparece, é justamente mostrando, revelando ali, tentando comunicar que algo não está bem com um dos membros ou com todos, né? Membros dessa família que faz parte desse corpo, desse ciclo familiar. Vamos dar um exemplo. Pode ser, vamos supor que num dia vocês saíram e aí nessa conversa com os amigos, por exemplo, a esposa acabou falando alguma coisa que a esposa, né, ouviu e não gostou muito, aquela brincadeirinha, não se sentiu, sei lá, respeitada, ou o filho não cumpriu com a tarefa que era para ter cumprido, e aí aquilo te gerou um mal-estar, não porque foi uma vez, mas porque de repente já é a 10ª vez que ele não obedece, e isso vem sendo recorrente, e isso vai fazendo com que você vai ficando angustiada, até que chega num ponto em que você acaba explodindo com um ou com outro. Então, isso, quando as nossas necessidades elas não são colocadas ou são colocadas, mas não são respeitadas, ela fica ali dentro como a comida que você ingeriu e não fez a digestão correta. Então, essa situação ruim que você viveu ficou ali dentro de você e ela fica ali, ela não fica na mesma forma, sabe? Ela fica ali, causa aquele mal-estar, porém justamente por ela estar ali, não ter sido como no caso do alimento que você come e ali dentro de algumas horas você tem que botar isso para fora, ainda que o nosso corpo faz isso por nós, né? Ele realmente nos leva a essa ação. Agora, quando se trata de sentimento, né? Quando se trata de algo que você não toca, você não tira com a mão, e aí você depende da sua boca, assim, no sentido de em palavras, em se expressar, em conversa, em estar colocando aquilo para fora, aquilo
que você ouviu, enfim, que não te fez bem, acontece que muitas pessoas às vezes se calam, né? E aí esse sentimento fica ali dentro, formando, como diz aí o ditado, uma bola de neve, e ele vai mudando de forma, vai mudando de tamanho, e isso só pode levar anos. Tem gente que guarda mágoas antigas, coisas que aconteceu na infância, ela ainda traz com ela, coisas que aconteceram na adolescência, na juventude, ou até mesmo após o casamento, mas foi lá no início do casamento, ali na fase de adaptação, e aquilo continua, né? Não foi colocado para fora, assim, ou até a pessoa até se expressou, mas de repente não houve uma comunicação, houve uma troca de acusação, uma troca de apontamento de erros, de críticas, mas não houve uma comunicação efetiva que levasse a resolver essa situação. Então, com relação aos alimentos, os alimentos são muito mais práticos, né? Porque se a gente come, fez mal, a gente vai lá, põe para fora e resolve. Agora, nesse caso de sentimento, depende de várias coisas, depende da gente se colocar num lugar de humildade, para a gente poder expressar de uma forma efetiva, né? Sem estar ali numa nuvem de sentimentos. Então, é realmente um pouquinho mais complexo, né? Não vou aqui falar que isso tudo são flores, porque não é. Mas, como eu falei, é possível sim a gente construir esse relacionamento à prova de conflitos. Então, quando você está muito preocupado, por exemplo, em ser amado, e aí você se permite as situações que não te agrada, isso também gera um grande conflito dentro do relacionamento, tanto o relacionamento entre o marido e mulher, quanto no relacionamento entre pais e filhos. Então, sim, as necessidades precisam ser expressas, comunicadas de uma maneira eficiente, mas sem você se sentir assim, ficar com medo de perder o amor dessa pessoa, de perder o amor do seu filho, por exemplo. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, se sujeitando a situações para agradar o marido. E assim, não é que você esteja errada em querer agradar o seu esposo, você não está errada, desde que isso não te fira como mulher, como pessoa. Eu vejo mães fazendo coisas, querendo agradar demais o filho, principalmente, não vou até entrar aqui num ponto agora de frustrações para os pequenos. Então assim, eu vejo mães querendo, não permitindo que seu filho passe por momentos de frustração, porque ela o ama demais e não quer que o filho passe por esse momento de frustração. E há casos também que a mãe agrada demais, faz tudo que o filho quer, porque tem medo, por algum motivo, de perder o amor desse filho. Então é complicado, porque a relação com os nossos filhos não tem a ver só com eles ou só com a gente. Quando a gente não permite que os nossos filhos passem por suas frustrações, que são naturais, a gente não precisa provocar uma situação assim só para ensinar. Não, a frustração é uma coisa que acontece naturalmente. Quer um exemplo simples? Você passa uma tarefa para o seu filho, ele não cumpre com essa tarefa, aí você vai lá e vai cobrar dele o não cumprimento dessa tarefa, pronto, já é um momento de frustração. Inclusive que deve ser levado em consideração, sim. Então, o que acontece? Quando você priva o seu filho de passar por frustração, você acaba não dando a ele a oportunidade dele se desenvolver. Então, sim, você tem que buscar essa comunicação efetiva, dizendo, sim, filho, eu vou te amar, mas educando, certo? Não apenas porque o amor não tem a ver só com sentimentos, só com beijinhos e abraços. Não, quando você repreende seu filho, você está mostrando amor, você está provando seu amor por ele. Quando você disciplina, você prova o amor por ele, né? Então, essa repreensão, essa educação com a disciplina, você
leva o teu filho a desenvolver, mas conquistando autonomia e responsabilidade. Isso é muito importante, porque se você não fizer isso, a vida vai se encarregar de fazer. Você sabe disso, mãe, você já passou por situações que, que não estavam no controle da sua mãe ou do seu pai, enfim, do seu responsável, de livrar você de passar pela situação que você passou. Você passou por situações que você não queria passar, mas você passou, mesmo não querendo. E isso também acontece com os nossos filhos. Mas qual é a diferença? Voltando lá na questão do conflito, qual é a diferença por passar pelo momento de frustração? Qual é a diferença do conflito aparecer e eu aprender a blindar o meu relacionamento contra esse conflito? É justamente a forma que você vê. Então, com relação à frustração, não olhe isso como algo ruim, olhe como algo necessário para o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade do seu filho. O conflito no relacionamento, olha como ele estar identificando algo que precisa ser resolvido neste relacionamento, algo que está enfermo e que precisa de um tratamento para que isso seja curado, seja resolvido. Agora, se você olha para o conflito como algo que só te dá trabalho, que só te aborrece, aí você vai se envolver num turbilhão de sentimento, você vai se perder nesse turbilhão de sentimento e não vai conseguir ter clareza para encontrar uma solução, e ainda por cima pode piorar a situação. Então, eu convido você a refletir a esse respeito. Você tem vivido conflito no seu relacionamento? Qual tem sido a sua postura? Como é que você enxerga tudo isso, tanto para si quanto para os seus filhos? É muito importante que nós, como pais, como os responsáveis, como educadores, a gente venha realmente ter essa visão ampla e entendida sobre o ensinamento, o quanto é importante a gente ensinar e treinar os nossos filhos para que eles, quando crescerem, venham ter essa autonomia, essa responsabilidade, venham ser cidadãos de bem, porque isso é tesouro, isso é valioso para eles mesmos. Eu não canso de dizer que a educação é isso, gente. A educação não é simplesmente você ser uma pessoa educada, que você agradece, você pede licença, usar essas palavras bonitas. Não, educação é além disso, é você realmente preparar, estar preparada e preparar um indivíduo, né? Você se desenvolver de dentro para fora para poder desenvolver um ser, preparando ele para essa vida, para esse mundão que não tá fácil. Então, você dá para si mesma e para os seus filhos condição deles resolverem os seus próprios conflitos. Tá bom? Fica aí essa dica de hoje e eu espero assim que vocês realmente reflitam sobre isso e vejam esse vídeo quantas vezes forem necessários até que essas informações, essas orientações fiquem claro para você, para que você consiga absorver na sua totalidade. E olha, não esquece de compartilhar, de se inscrever aqui neste canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo.